Alô, Luiz, tudo bem? Aqui foi o Campos, estamos com mais um episódio trazendo um pouquinho mais sobre linguagens aqui para vocês. E hoje nós iremos falar sobre o Dracônico. O Dracônico dentro do mundo de D&D, principalmente quinta edição, porque no caso o D&D One, por enquanto, até as novas atualizações, meio que não aboliu a linguagem, porém deixou de canto aí diversas coisas. Tanto que isso você pode encontrar no livro do jogador, mas no caso apenas na quinta edição, no ano 2024 ou 5.5, aí vai também que vocês acharem a forma que vocês quiserem falar. Mas no caso, iremos conversar um pouquinho sobre a conformação dessa linguagem, trazendo aí um pouco de informações e algumas características interessantes que a gente pode ir abordando. Primeiro, no caso, a gente percebe que ele é um tipo de glifos que a gente chama de alfabético, porque a gente consegue encontrar todas as relações de letras considerando o alfabeto meio que um ocidental mais, vamos dizer assim, clássico de uma forma geral, onde as letras estão mais comumente. No caso, por ser um jogo desenvolvido nos Estados Unidos, obviamente tem letras encontradas no alfabeto dos Estados Unidos. A gente não vê nenhuma letra que corresponde a um glifo diferenciado. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui um E agudo, ou um A com tio, ou no caso, trema, a gente não vai encontrar nenhum desses, então a gente percebe que é de uma forma um pouco mais direta, então é um tipo de glifo que a gente chama de alfabético por fazer essa correlação. O interessante disso é que você pode construir as palavras de acordo com a tradução direta. Se você quiser, caso, escrever Estados Unidos, você pega aqui o E, o U e o A, e você já tem já as formas mais tradicionais de escrever, no caso, né? É, na tradução direta, né? Estados Unidos da América, no caso, USA, né? Se a gente pegasse o US, o A, United States of America. Mas o que é interessante aqui não é necessariamente a parte mais gráfica, direta, de um ponto a outro, quando a gente fala sobre essa coisa mais gamificada, mas sim conversar um pouquinho sobre algumas coisas que podem ser percebidas aqui. É interessante na hora que você for construir a sua Colang, também imaginar, ou pelo menos ponderar, caso você ache isso interessante. Uma coisa que é bem legal, dentro do alfabeto Abjad, por exemplo, no caso a linguagem no glifo Abjad, é que eles apenas têm consoantes, não possuem vogais. No caso, quando a gente pega, por exemplo, aqui ó, um Lá, onde a gente tem, no caso, esse símbolo aqui, o caso meio que o L tá aqui e o símbolo corresponderia ao A. Ou no caso, se a gente considerasse algum diferente aqui, por exemplo, aqui seria um Lê. Então você percebe que mesmo que eu queira escrever, por exemplo, Rafael, onde teria aqui meio que um R, aqui nós teríamos tipo um Ra, um F, teria mais essa coisa aqui novamente, Fá, e meio que o E, não, por não se encontrar sozinho, seria apenas o L no final. Então a gente poderia considerar isso como se fosse Rafael utilizando os glifos, mais uma proposta mais abjad. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente fala sobre esse tipo de alfabeto, esse tipo de estrutura gráfica, ela é legal, é interessante porque você consegue trazer um pouco de entonação dependendo da maneira como você quiser construir a sua grafia de uma forma geral. E você percebe que, pegando como base essa linha mais, no caso, aqui, vocês percebem que todas elas, apesar de tudo, né? Ela se encontra deslocada, onde o A está deslocado para cima, nós temos o E meio que central, nós temos o I central, pegando aqui novamente aqui a linha, a gente tem o O deslocado, a gente tem o U deslocado, mas no caso aqui acima. E o que é interessante? Todas, no caso, as vogais, elas estão ou na parte central da linha ou superior. Essa, apesar de não ser uma estrutura abjad, onde existe meio que apenas uma simbologia para representar, você percebe que as vogais elas têm uma diferença de tamanho e de posição na hora de construir
as suas grafias. E isso é bem legal porque, primeiro, já diferencia na hora quando você for escrever uma palavra. A gente novamente pegando aqui o lá, a gente tem aqui e o L e o A ficaria em cima. Ou no caso, se a gente quisesse fazer novamente um Rafael, teria muito bem aqui, caso o R e o A deslocado para cima, o F pegando essa linha principal aqui e o A novamente deslocado para cima. O E novamente deslocado para cima aqui também e o L no final fazendo aqui essa conjunção. Então nós já temos aqui um Rafael onde as vogais estão acima, relacionado diferentemente com um outro. Eu acho bem legal porque quando a gente fala sobre a morfologia da escrita, muitas vezes as pessoas pensam simplesmente na estrutura da letra, mas o como a coisa é escrita também faz diferença quando a gente fala sobre a origem, o estilo, o formato, os gênios loci. Porque da mesma forma, quando a gente pega, por exemplo, o nosso próprio, se a gente escreve, no caso, uma letra maiúscula, a vogal ela se encontra abaixo. Ela poderia ser aqui, ela poderia ser aqui. Mas a gente decidiu colocar o quê? Aqui sendo a linha base. Uma linha, talvez, considerando meio que uma régua, a gente decidiu que as letras maiúsculas se encontram acima, as letras minúsculas se encontram embaixo. E é interessante porque, da mesma forma que a gente pode encontrar um F fazendo acima, pegando aqui ó, um Rafael, um Fá aqui, quando a gente fala sobre a letra cursiva, ela desce e se encontra aqui. Ou seja, dependendo do formato, no caso, como a letra ela não é apenas escrita, mas como ela era colocada dentro de, por exemplo, as gráficas antigamente, onde tinha cada uma caixinha, um mini carimbo com as letras, fazer algo que mudasse a diagramação da folha dava muito mais trabalho. Tanto que os livros antigamente, para ter uma cópia, tinha que ser reescrito à mão. Para ter o caso, a população, a popularização da leitura, para que os livros conseguissem fazer, precisava ter uma forma de deixar mais forte, uma coisa mais em massa. Então você percebe que a composição de estrutura onde a letra se encontra na palavra está diretamente ligada em como a palavra não apenas ela é feita, mas sim qual é o mecanismo, a ferramenta que é usada para a utilização ou disso, ou daquele outro de uma forma geral. Então você percebe que tem sim essa relação muito mais direta, dependendo de como você está fazendo. Então é legal porque aqui, apesar de ser algo que parece ser feito à mão, no caso de tinta, devido a um pouco o formato do pincel que ele está usando, mas ainda existe uma popularização no caso da posição da letra como um todo. E é interessante que o A, ela é a única vogal que de todas, no caso de todas as letras, ela se encontra acima da linha base. Eu acredito que seja, talvez, primeiramente, esse som aqui, apesar de que a gente está colocando que ela corresponde à letra, mas a gente não sabe, no caso, a fonética de cada uma delas. A gente está considerando que pode ser um A, um B, um C, um D. Porém, estamos falando de uma língua dracônica, onde nós temos uma estrutura vocal, uma estrutura fonética diferente, talvez este A não tenha som de A, tenha som de ou alguma outra coisa diferente. Da mesma forma que B, por ser uma letra labial, talvez não saia da forma como a gente acha. O B, o P, o T, a gente tem aqui ó, essa estrutura dental, onde nós temos um som explosivo alveolar. Então você pode ver que aqui nós estamos considerando que a palavra, quando foi escrita, existia uma tradução direta de um para outro. Não temos uma noção de qual seja a fonética.
não existe. A Wizards of the Coast ela não colocou, no caso, o alfabeto fonético dentro daqui para a gente ter uma noção de como seria o som de cada uma dessas coisas. E, obviamente, estamos falando não de um jogo de mobile. No caso, um jogo MMO, onde a gente consegue criar um som a partir da grafia e dos fonéticos que a gente achar interessante e poder reproduzir isso infinitamente. Aqui nós estamos falando de um jogo que tem uma origem mais manual, ou seja, forçar os mestres a criar pegar a parte fonética de cada uma dessas letras e traduzir para aquilo que você quer fazer, seria estupidamente difícil, até mesmo surreal, além de um trabalho muito em excesso que talvez a empresa colocaria e os jogadores não abraçariam, tanto que você percebe que em muitas mesas de D&D, principalmente, a parte de linguista ela é deixada muito de lado. Tanto que a própria Wizards of the Coast tirou a habilidade linguista, no caso poliglota, do seu livro base, onde esse talento foi deixado às traças, onde não existe mais, caso você não queira juntar as duas ferramentas. Se você quiser apenas abdicar do 5.0 e pegar apenas o D&D One, onde foi otimizado muitas coisas, essa parte de linguística foi deixada muito de lado, mas muito de lado mesmo, onde apenas pode ser considerado que, se por acaso o humano não falar aquela língua, não existe comunicação, não existe nem a tentativa de, devido a esses fatores. Claro que você pode considerar que dentro desse período histórico, esse recorte que o 5.0, no caso 5.5, o D&D One, vou chamar de D&D One. A gente pode pegar que esse recorte do D&D One, ele seja um período histórico extremamente conturbado, onde existe uma segregação cabulosa entre as raças, fazendo com que a comunicação seja cada vez mais difícil. Apesar de que hoje em dia, pela parte de aglomeração, no caso de unificação, talvez eles tenham falado, não, já que está todo mundo agora unido, não precisa nem falar de línguas diferentes, porque está todo mundo unificado e tudo mais. Eu acho que isso perde um pouco a característica fantástica da linguagem, no caso seja rúnica, ou linguagem mágica, ou qualquer outra coisa que seja. Mas voltando aqui, você percebe que eu quis trazer essa discussão, essa epifania, porque eu acredito que esse som, devido a ser o único para cima, seja um som que seja mais tradicional da própria fala dracônica, onde talvez um né, esse mais gutural, né, que pega aqui na garganta, esse meio que, esse rosnado, meio que rugido, meio que algum som mais específico que seja mais característico. Então, como esse som mais característico, você coloca uma característica diferente nele, que na parte da grafia ficasse acima. Eu até poderia chutar isso agora, totalmente hipotético, onde eu estou tentando colocar algum significado aqui. Eu até poderia colocar que, considerando a linha base, que seria esta daqui. Cara, ficou bem tortão, né? No caso, vou ver se eu consigo fazer uma linha aqui com um quadrado. Então, pegando aqui como base essa linha aqui e pegando como base essa linha aqui, eu até colocaria, por exemplo, que na verdade, quando a gente fala sobre a parte de fonética, seria esse som é um som mais alto devido à linha base, ele seria um A, um som mais alto, um E seria um som mais neutro, mantendo a própria coordenação vocal. A parte do I também se manteria meio que com um I. Na parte do O seria um O, ao invés de ser um O, o O não existiria dentro dessa fonética, porque o O ele seria escrito, no caso, nessa posição aqui. Então, ficando aqui na linha base, da mesma forma que o U seria meio que um não um U. Não um U, porque um U seria mais nesse formato aqui em cima. Então, eu colocaria como uma possível hipótese do fato do A ser mais para cima e os outros se manterem, devido que o A simplesmente seria um som mais característico, mais alto, devido à sua linha base ser um pouco mais acima comparado com as demais. Outra coisa interessante que a gente fala sobre essa linha base, até pegando novamente aqui essa linha aqui do quadrado, eu vou considerar que nós temos aqui, ó, tanto aqui quanto aqui. Até vou juntar de novo. Até quanto aqui. Porque novamente a gente percebe que
Agora a gente tem os números, pegando primeiro duas linhas, onde se repete todos, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, a gente tem essa mudança aqui embaixo. E o que é interessante aqui? Nós temos, né? Pegando aqui, novamente, como base aqui, nós temos 1, 2, 3. E agora, o 4, o que é interessante? Se nós considerarmos, talvez, a mão dracônica, onde talvez fosse 3 dedos e um quarto correspondente ao dedo lateral ou um dedo mais atrás, pegando como base, por exemplo, uma galinha, apesar de que dragões humanoides, mas vamos considerar que possui então essa diferença. Então a gente pode considerar que talvez a língua dracônica tenha uma origem em dragões de 4 dedos, onde seriam 3 principais e um lateral, ou no caso, um traseiro, onde nós temos 1, 2, 3, e o 4, que seria com um mendinho atrás ou algum outro dedo atrás, faria esse formato mais assim. Onde, novamente, o 5 a gente tem a união dos dois dedos, onde a gente tem essa linha, esse dedo principal fazendo essa linha e o dedo de trás fazendo a linha de cima. Então, no caso, a gente percebe que aqui, ele é escrito de cima para baixo, o 2 escrito de cima para baixo, o 3 escrito de cima para baixo e o 4 escrito de baixo para cima. Porque está utilizando dessa aqui. E é interessante porque isso também cria uma certa característica para a construção da própria formologia, ou no caso, morfologia da própria letra. Por quê? Quando a gente vai escrever uma palavra, no caso a letra A, ela vai, sobe, desce, fecha e faz. Ou no caso, se você for mais assim, ela sobe, fecha e vai. Ou no caso, a letra de forma, ela vai, desce e vai. Existe uma ordem. Da mesma forma que na língua japonesa também existe a ordem de escritura, onde primeiro faz um risco, depois faz um outro, depois faz um giro. Então aqui você percebe que também pode ter essa relação. E o 5 também é interessante, porque ela tem uma para baixo e uma para cima, onde tem essa e essa, formando essa composição. Da mesma forma que o 3 também tem, só que no caso é baixo, baixo, cima. Baixo, baixo, cima. Pá, pá, pá. Isso é muito legal porque gera uma característica diferente. E mesmo que seja um pequeno detalhe que você não vai colocar na sua história, não vai colocar no seu Wordpedia, não vai colocar em nada, mas é interessante porque isso mostra a evolução da linguagem, a evolução da escrita. E o mais legal de tudo dentro desse fator é que se você constrói essa peculiaridade, você pode gerar uma peculiaridade em cima da pessoa que escreve. Nós temos os destros, nós temos os canhotos. Então, no caso, se um destro escreve de um jeito, considerando toda a parte de escrita, e o canhoto escreve de uma outra mão, no caso ao contrário, né, o destro com a mão direita e o canhoto com a mão esquerda, mesmo que a ordem seja a mesma, como é escrito se torna diferente. Porque se a gente escreve o A subindo, descendo e virando, o canhoto vai precisar fazer esse movimento onde vai passar a mão em cima da palavra de alguma forma. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente pega, por exemplo, o Naruto, tem um pequeníssimo detalhe que mostra que a escrita do Jiraiya, no caso o Erosenin, ele tem uma mania de escrever uma letra específica, ou um número específico que tem uma certa peculiaridade, fazendo uma mudança total, porque dependendo do número ou da letra que ele colocar ali, a passagem pode ser A ou a passagem pode ser B. Então você percebe que mesmo que tenha no pequeno detalhe de estilo de grafia, você pode colocar na sua trama, por exemplo, na sua metragem, na sua história de alguma forma, que a letra pode ter uma diferença de posição e de formato que faz com que a identificação dela e a codificação dela seja um tanto diferente, criando peculiaridades bem diferentes para as coisas que você quer fazer. Isso é muito legal. Por quê?
Essas características fazem com que você tenha um perfil e uma escrita tão mais interessante, gerando peculiaridades tão pontuais que faz com que o negócio fique extremamente mais legal. Obviamente eu poderia fazer isso com todas as letras, mas eu acho que ficaria um tanto pesado para a gente falar de todas as letras especulando, mas pegando um ponto interessante, que se considerarmos um pincel, onde nós temos a base do pincel aqui, vamos pegar a letra E, por exemplo, a base do pincel começando aqui na ponta e subindo, onde a escrita é mais rápida, você percebe que o pincel vai saindo aos poucos criando essa ponta. Da mesma forma que aqui a gente tem essa aqui para cá. Então você percebe que apenas observando aqui a gente tem uma passagem de pincel e uma batida rápida, pegando aqui a letra aqui do meio. Então mesmo que seja um estilo de alfabeto, né, no caso glifos mais alfabético, você percebe que tem uma base muito forte com o estilo de pincel que era escrito mais na época feudal, lá no período japonês, ou no chinês, onde tem essa estrutura mais da folha e do pincel de uma forma geral. Então você percebe que com apenas a observação da letra, você já consegue ter uma noção de como que ela é escrita. Não apenas a ordem em si, mas a força e a angulação e o material que você precisa usar. E o que eu acho interessante, porque eu acho que deveria ser, então, um pincel. Como estamos falando de uma linguagem dracônica, onde essas criaturas provavelmente escreviam em pedras, caso seja isso realmente a origem delas seja os dragões, não os Dragonborns, nós temos o quê? Mãos, e nessas mãos nós temos garras. E essas garras, ao passar na pedra, no momento ela entra na pedra, rasga a pedra até o momento que ela sai. Como se fosse realmente uma tinta passando e em algum momento vai sair da pedra. Então você percebe, por exemplo, aqui na letra I, que parece que nós temos, pegando aqui bem grande, nessa parte a gente vê que tem a unha entrando aqui e vai rasgando até sair. Da mesma forma que na parte mais interna, a gente tem um rasgo um pouco mais contido, como se fosse realmente um mini talho, não seja mais profundo. Você percebe que provavelmente aqui, nessa posição, é mais profundo e aqui nós temos mais uma superficialidade, da mesma forma que aqui em cima rasgando, formando então a letra I. Então, uma forma que as pessoas conseguiram meio que mimetizar essas garras seria mais essa estrutura de pincel. Então, eu quis trazer principalmente essa discussão, apesar de ser algo meio que mais direto ou até mesmo um tanto estranho, valendo sim uma discussão talvez maior, uma live talvez, quem sabe eu volte aí com as lives, mas provavelmente vou voltar apenas no ano que vem. Você percebe que existe sim uma discussão pontual onde a gente pode construir características específicas para cada uma dessas letras, criando história, criando procedimento, criando mimetismo, criando origem, criando diversos fatores simplesmente pela decodificação desses códigos que a gente está aqui. Porque quando a gente fala como, por exemplo, a parte de antropologia e o estudo da linguagem de uma forma geral, a gente especula algumas coisas, criando esse mimetismo, entendendo como as coisas evoluíram, tanto no período que aquela linguagem foi criada, até a parte de modificação de hoje em dia. Tanto que a gente estuda muitas vezes livros antigos que possuem uma grafia diferente, onde a gente precisa ter traduções das traduções. Um livro muito antigo grego precisa primeiramente ser retraduzido para um grego moderno, e depois do grego moderno ser mudado para o inglês, porque não existe uma forma direta, uma tradução direta do grego antigo para o inglês, devido às suas peculiaridades da língua específicas naquele ponto. Isso, obviamente, vai gerando ruídos interpretativos, traduções com ruído, mas é uma forma interessante da gente estudar a linguagem e entender qual seria a relação daquele povo, daquela raça, daquela etnia, dentro das próprias construções sociais, históricas, mágicas, fantásticas, criptozoológicas ou qualquer outro ponto que você achar interessante.
Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando um pouco mais da linguagem dracônica de D&D. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se tem alguma outra língua fantástica que você gostaria que eu trouxesse um pouco mais, seja ela de algum jogo, ou de algum anime, ou de alguma história. Deixa aqui nos comentários um nomezinho dela que daí eu caço pra gente falar um pouquinho mais e entender um pouco mais algumas peculiaridades e, obviamente, aprender, e quando você for construir a sua Kulang, ter aí um pouco de mais informações e mecanismos para deixar a sua história e a sua escrita muito mais legal. Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!